Nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de hoje, que está lá em Mateus 22, e nós vamos ler dos versículos de 1 a 14. Parábola da festa das bodas. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um ao seu campo, outro para o seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois aos seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Podem sentar. Então Jesus conta uma das tantas parábolas contidas na Bíblia, e uma vez ouvindo o professor Felipe Aquino, ele falou que tem umas 30 parábolas. E, segundo o padre Paulo Ricardo, essa parábola, ela abrange toda a história da nossa salvação. E por que será que Jesus se utilizava de parábolas, né, que são histórias? Segundo Santo Agostinho, Jesus contava em parábolas porque assim o ensinamento não ficava tão cansativo. É uma alegoria que contém uma verdade religiosa profunda, porém, de fácil entendimento. Tanto os doutores da lei, como as pessoas sem instrução, eram capazes de entender e fazer as suas reflexões. Jesus está falando, como nós vimos então, para a elite daquele tempo, que eram os sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, aqueles responsáveis por ensinar a doutrina para o povo, os anciãos que participavam do Sinédrio, que julgava todas as causas religiosas, era o Tribunal Superior dos Judeus. E aqui nesta parábola, o rei é Deus, que prepara as bodas do seu filho com a igreja, vai nos dizer São Gregório Magno. E aí, com relação ao traje para as bodas que o convidado não tinha, esse santo dizia que era a falta de caridade. Ele entra para as bodas, ou seja, entra na igreja porque tem fé, mas não possui a caridade, que é o traje adequado. Os primeiros a serem convidados são os judeus, o povo escolhido, que nem imaginavam que era deles que Jesus estava falando. Eles, por sua vez, rejeitam o convite, não aceitam Jesus e sua salvação. Deus, então, manda quem? Os patriarcas, manda os profetas, os apóstolos, mas, mesmo assim, o convite não é aceito. E pior, como lemos, essas pessoas são insultadas
e mortas até, né? Então, matam os enviados de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus, foi instaurado na terra por Jesus, com os principais valores que são a verdade, a justiça, a paz, a alegria, o perdão, como nós vimos a semana passada, né? E a dignidade da pessoa humana. Basta desejar viver esses valores, que o céu pode começar aqui. Jesus ele fala do reino dos céus e o compara a uma festa de casamento, bodas. Nos alegramos quando vamos às festas, não nos alegramos? Né? Aquele clima de alegria, aquela preparação, queremos estar bem para nos apresentarmos, né? Comes e bebes, é só alegria. E Jesus faz essa comparação para nos dizer que o reino dos céus é lugar só de alegria. Porque no reino desta terra nós também temos alegrias, mas temos também tristezas, tribulações e decepções. E Jesus nos aponta sempre o reino dos céus, a buscar as coisas do alto, né? E ele diz na palavra, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e nos promete que tudo mais nos será acrescentado. E São Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz, e diz para nós hoje, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Somos então todos convidados, né? Ninguém pode ficar fora, porque Deus ele quer sempre o melhor para nós e nos oferece a felicidade plena. E a imagem do banquete, Jesus usa porque era uma imagem familiar ao povo judeu, pois os profetas tinham anunciado que Javé prepararia um grande banquete, um banquete extraordinário para todos os povos quando chegasse o Messias. E lá em Isaías, no capítulo 25, ele vai nos dizer, preparará para todos um banquete de manjares deliciosos, um festim de vinhos velhos. E esse banquete significa a plenitude dos bens sobrenaturais que a encarnação e a ressurreição de Jesus nos trariam, bem como a Sagrada Eucaristia, que é o ponto alto da nossa fé. Um Deus que quer estar conosco todos os dias, um Deus que vem até nós para nos alimentar, para nos fortalecer, para conseguirmos carregar a cruz de cada dia, né? Sem esse alimento, ficamos com a nossa alma debilitada. E essa parábola chama a nossa atenção, pois muitas vezes nós correspondemos com frieza e indiferença à generosidade de Deus. E o Senhor se entristece com as desculpas, né, que foram dadas naquela época, as que nós damos hoje e as que serão dadas ao longo dos séculos. E os alimentos preparados para aqueles primeiros convidados, com tanto carinho, ficam na mesa e o salão vazio. Porque o nosso Deus, ele é delicado, ele convida, mas não obriga ninguém. E aí foram dando desculpas, como nós vimos, né? Adquirir novos bens, preciso cuidar deles, preocuparam-se com os negócios e se esqueceram que o mais importante é a salvação da alma e deixam a graça passar. Lá no evangelho que São Lucas narra, esse mesmo evangelho, ele ainda fala, comprei 5 juntas de boi, então preferiram lá trabalhar em excesso e não tinham tempo para Deus. E o Salmo 126 vai nos dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Então, muitos acabam optando pelos prazeres da vida e renunciam aos prazeres eternos do céu. E nessas desculpas estão aqui representadas as concupiscências que afastam o homem da eterna salvação, que é a concupiscência da carne, as paixões desordenadas, principalmente por dinheiro, e a soberba da vida. Se repararmos, foram feitos 2 convites, né? Porque Deus ele insiste, né? Um avisando que em determinado dia aconteceria a festa, as bodas, e o segundo dizendo, o banquete já está preparado, pode vir. E diante da recusa dos primeiros convidados, Deus estende o convite a todos que quiserem, bons e maus. Isso é algo maravilhoso, né? Porque todos temos direito a participar. Deus não exclui ninguém. Chama principalmente os mais pecadores, e ele vai nos dizer, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes da alma.
até e principalmente os que estão no fundo do poço, são convidados. Aqueles que eu e você muitas vezes olhamos e falamos, não tem mais jeito, esse aí não adianta nem rezar, né? Mas um dia eles também aceitarão o convite. Todos nós somos convidados insistentemente através da igreja, que é mãe. Não podemos deixar de aceitar o convite que nos é feito diariamente para nos convertermos, porque a conversão tem que ser diária e só vai terminar no dia da nossa morte. Quais serão as desculpas que ainda estamos dando para não mergulhar em águas profundas, né? A nos comprometermos e nos esforçar a viver a palavra de Deus, né? Porque nós não podemos nos conformar com esse mundo, vai nos dizer o Senhor, e com seus valores anti-evangélicos. Temos que ser instrumentos de Deus no mundo, e para isso temos que estar preparados, né? Para que a gente possa ser esse instrumento útil, temos que mergulhar fundo na palavra, procurar conhecer o catecismo da Igreja Católica, para podermos defender a nossa fé, termos argumentos que convençam, né? Ai de mim se não evangelizar, já dizia São Paulo, e muitas vezes a melhor evangelização é com a forma como vivemos, quando temos uma vida coerente com a fé que professamos. Temos, então, que mostrar ao mundo que a melhor escolha que podemos fazer é aceitar o convite de Jesus. Diariamente dizer sim à nossa vocação, dada no dia do nosso batismo, que é a santidade. Né? Nos santificamos no ordinário do nosso dia a dia. Muitas vezes achamos que a santidade é algo impossível, porque achamos que temos que fazer algo de extraordinário. E não, é no dia a dia, lutando para tirar de nós aquilo que desagrada ao nosso Deus. A missão da igreja é, então, a nossa missão. Temos que ajudar os que estão fora da igreja, e como a Ruth já falou, vamos ter essa oportunidade de fazer esse convite, né, para esse grande seminário, onde vai ser falado sobre o amor de Deus. Muitas pessoas não sabem, nunca ouviram falar que Deus tem um amor infinito por elas, né, e ficam entristecidas e desanimadas. Então, nós somos convidados a fazer esse convite para aqueles, especialmente, que não frequentam a igreja, né, que estão sendo seduzidos pelas mentiras do mundo. Vamos trazer esse povo para conhecer a alegria que está perto de Jesus. Então, temos que falar aos amigos, aos conhecidos, dessa nossa grande alegria que foi ter encontrado o Senhor, né? Foi o que provavelmente fizeram conosco um dia, né? Cada um de nós aqui tem aí um anjinho que trouxe para o grupo de oração. Estávamos lá no mundo, perdidos, coxos e mutilados da alma, né? Mas o Senhor teve misericórdia, né? E nos enviou um anjo. Por quê? Porque Ele queria que nós estivéssemos com Ele em intimidade, através da oração, através da meditação da palavra, né, da vida sacramental. Somos privilegiados, não nos falta nada. O que foi bom para nós, nós temos que oferecer para os outros. Nos diz São João, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E como não aceitar tanto amor? Deus não quer que o amemos à força, Ele espera que nós possamos nos decidir por Ele, pelo bem, pelo melhor. Ele nos dá liberdade para escolher aceitar ou não o convite e deixar as ocasiões de pecado. E para isso nós temos que travar aquela luta diária, né? Porque a gente sabe que não é fácil, contra as nossas misérias, porque a palavra nos diz que o reino dos céus é dos violentos, mas não é uma violência contra o irmão, mas é uma violência contra as nossas misérias, né? Aceitando a vontade de Deus, querer aquilo que Deus quer, entrar pela porta estreita, porque larga é a que nos leva para a perdição. E o Padre Léo dizia, e ainda por cima é descida, né? Facilita a queda. E nos diz a parábola que quando o rei entrou para ver os convidados, ele percebeu que se encontrava um que não tinha a veste nupcial. Naquele tempo, quando se convidava para uma festa, a pessoa recebia também uma veste nova. E quando perguntado, o homem não responde nada. E eu estava vendo o comentário de um autor sobre
essa parábola, e ele dizia assim, puxa, mas ele podia ter dito alguma coisa, né? Podia ter dado uma desculpa, tipo, olha, a roupa que quando eu cheguei não tinha mais roupa, ou a roupa ficou apertada, mas ele ficou mudo. Ele estava na igreja, ele estava na festa, tinha fé, mas ele não queria se modificar, queria continuar com aquela vida errada, e por isso ele fica calado. E dizia um padre, numa homilia, falando sobre essa passagem, ele citou lá o profeta Zacarias, que dizia que Josué estava diante de Deus com uma roupa suja, ou seja, com o pecado, com maldade, e Satanás o acusava. Você é pecador, e jogava na cara os seus pecados, assim como ele faz conosco, para nos desanimar e desistirmos de lutar pela nossa santidade. E aí então o padre disse, diga para quem está do teu lado, não desanime. Tira a roupa suja e veste a roupa de festa. E o que quer dizer isso? Procura um sacerdote. Toda vez que pecar, você veste uma roupa nova que Jesus te dá através do perdão. Jesus, ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. E Jesus nos deu uma roupa nova quando derramou seu sangue por mim, por você, até a última gota. E nos diz, foi por ti, porque eu te amo. Né? Então não devemos mendigar outro amor a não ser esse. Morreu para nos libertar de tudo o que nos afasta de Deus. Então é possível ser santo. Quando Jesus perguntou ao homem por que não tinha veste, né? Como eu falei, ele permaneceu calado. Não fiquemos calados, busquemos o sacerdote, esse sacramento de cura, de reconciliação. É o único tribunal onde nós nos acusamos, mas somos absolvidos, e que só tem na Igreja Católica. Jesus misericordioso nos espera, então, de braços abertos, como na parábola do filho pródigo, que eu acho que todo mundo aqui conhece, sem condenação. Com o nosso arrependimento, ele nos diz amorosamente, os teus pecados estão perdoados. Eu não te condeno, vai e não peques mais. E nos providencia essas vestes novas. A confissão, ela faz com que a gente vá sendo cada dia mais humilde, né? Porque nós temos que abrir ali as nossas misérias, e assim a gente abre espaço para Deus em nosso coração, e o pecado confessado vai perdendo a força. Então, nesta festa, tem lugar para mim, para você e para todos. Caímos muitas vezes, mas o importante é não ficar prostrado. Não importa o passado, é o hoje. Porque, como eu falei, quem nos acusa é o demônio, né? Porque ele não quer que nós nos salvemos. Então, é aquele famoso, por hoje eu não quero pecar. Porque uma vez um sacerdote falou para nós, não fica pensando, nunca mais eu vou pecar. Ele dizia, nunca mais é muito tempo. Pensa hoje. Vem Espírito Santo, né? Aquele bom dia, Espírito Santo, que devemos pedir logo ao acordar. Me ajuda a fazer somente aquilo que agrade ao Senhor. Me ajuda, porque sozinho eu não posso mais. E quando somos tentados com aqueles maus sentimentos e pensamentos, né? Quando determinada situação a gente sabe que é pecado, o que a gente deve fazer? Resistir. Manda embora em nome de Jesus, não aceita. Né? Temos as nossas armas espirituais para lutar contra o mal, que é a oração do terço, a oração em línguas, os sacramentos, a palavra de Deus. A igreja nos oferece todos os meios para vencermos as tentações. E o reino dos céus, então, começa aqui. Ele já está no meio de nós, quando nos esforçamos para viver a palavra de Deus, quando praticamos as obras de misericórdia, amando e perdoando, quando damos um bom conselho, e assim nós vamos nos preparando para o grande banquete no céu que nos espera, com as mãos cheias de boas obras. O Senhor nos oferece hoje o banquete, o grande banquete que é a Eucaristia, quando participamos da Santa Missa, onde o sacrifício do Calvário, a morte de Jesus na cruz, é atualizada. O corpo, sangue, alma e divindade. Jesus que se oferece a nós. E qual não deve ser a nossa preocupação em estarmos vestidos com essas vestes adequadas, novas. Temos que estar confessados. E aí um padre, uma vez, fez uma pergunta, né? E aí me veio muito forte
não só as roupas espirituais, né, que seria a confissão, mas também as roupas com as quais a gente vai participar da missa. E um padre perguntava assim: por acaso vocês vão de calça comprida na praia? E todo mundo falou: não. E por que tem gente que vem de shorts na missa? Né? Realmente, porque a gente tem que ter sempre uma roupa adequada para a ocasião. Ninguém vai com roupa de academia numa festa, vai? Então, nós temos que nos preocupar também como é que nós vamos participar da Santa Missa. Agora tem até um aviso ali na porta da igreja, né, que eles colocaram as roupas que são inadequadas, graças a Deus. Né? E uma vez eu aprendi com a Ione que quando a gente percebe que alguém está vestido de uma forma muito inadequada, a gente não deve falar nada, fica quieta, só pede que Nossa Senhora ajude aquela pessoa a se vestir adequadamente. E eu tenho feito isso, e foi engraçado, porque uma vez estava aqui na missa, o padre Miquelino ia celebrar, e tinha uma mocinha que estava com um topzinho assim, com a barriga de fora, toda decotada. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. E eu conheci a moça. E aí, na hora da comunhão, ela foi se aproximando, e aí ela me viu, cumprimentou, e fez assim para mim: você acha que está bom? Eu falei, aí eu estava com o meu uniforme aqui do grupo, e eu falei: peraí, tirei o uniforme e dei para ela, porque realmente não era uma roupa adequada. Mas ela mesma, acho que pedi para Nossa Senhora acho que já foi lá e deu um toque nela. Então, temos que ter essa preocupação durante a missa, né? Roupas adequadas. Porque São João Crisóstomo dizia que grande honra te foi feita, de que mesa participas. Aquele que os anjos olham com tremor e que não se atrevem a olhar de frente pelo resplendor que irradia, é o mesmo de quem nos alimentamos, com quem nos fundimos e nos tornamos o mesmo corpo. Então, Jesus nos espera e também nos envia a buscar os outros. Ide às encruzilhadas, convidai a todos, mediante um apostolado amável, paciente e eficaz. Então, em Jesus, nós encontramos tudo o que podemos desejar, tudo o que precisamos para a nossa salvação. E podemos repetir com São Paulo: bendito seja Deus, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Santa Teresa, ela afirma com ardor que jamais devemos nos separar de Cristo. Por esta porta que é Jesus, dizia ela, temos de entrar. Não procuremos outro caminho, porque por este nós vamos seguros deste doce Senhor. Nos vêm todos os bens. E Jesus vai nos dizer, né, ele não fala: eu sou um dos caminhos, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quantos caminhos errados o mundo nos oferece. Precisamos estar atentos e vigiando, porque muitos são chamados para essa felicidade eterna, mas poucos os escolhidos para participar do banquete. Então, precisamos progredir no amor, não pode nos faltar caridade. Dizer: Senhor, ensina-me a amar, a viver, como a Ruth falou aqui, a regra de ouro, desejar para o outro aquilo que eu quero para mim. Né? Jesus nos convida para esse banquete onde nós vamos exercitar, nós vamos alimentar a nossa fé, deixar de lado o nosso egoísmo, orgulho, inveja e tantos males, porque somente os santos verão a Deus. Sede santos e irrepreensíveis, nos diz o Senhor. Deixar de lado o orgulho, porque a humildade, ela é a raiz da santidade. Né? E, infelizmente, a gente hoje ainda vê muitas pessoas querendo assistir à missa só em casa, porque ainda estão com medo, porque ainda estamos com uma pandemia. Né? Mas muitas vezes essas mesmas pessoas vão para restaurantes, shoppings, farmácia. Parece que a gente só pega a Covid aqui na igreja. Né? Então, um bom católico tem fome da Eucaristia. O que o alimento material produz no corpo, a comunhão, de um modo admirável, produz na nossa vida espiritual. E ouvimos em cada missa se repetir as palavras do Apocalipse: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Né? Então, vamos agradecer o nosso Deus, vamos abrir os nossos corações para que Ele possa entrar, né? E falar: obrigada, meu Deus, pelo convite que nos faz diariamente e do qual não podemos ficar fora. Precisamos estar dentro, né? Precisamos nos alimentar com o Teu corpo, com o Teu sangue, e que pela Tua graça perseveremos com as vestes limpas, pois as sujas já foram lavadas no Seu sangue. Pedir a Nossa Senhora
Mãe de Jesus e nossa mãe, que venha nos ajudar, né, nesse caminhar, para um dia podermos participar do grande e eterno banquete no céu, onde não haverá mais choro, onde não haverá lágrimas, e viveremos para sempre felizes, porque Deus tem um céu preparado para nós. Somos cidadãos do céu. Força e coragem, minha gente, povo de Deus, força e coragem. Eu e minha casa serviremos